gostaria de chamar então para a mesa a nossa colega Melina Gonçalves, Melina Mesquita dos Santos Gonçalves e a Patrícia Ayer. E eu sou Mariana, sou conselheira aqui do Conselho. Então, em nome do 15º plenário do Conselho Regional de Psicologia, dou as boas-vindas a vocês e alguns esclarecimentos prévios. O Psicologia em Foco é um ciclo de eventos do Conselho Regional de Psicologia, em Minas Gerais, realizado com periodicidade semanal em sua sede. Foi criado com o objetivo de propiciar o envolvimento de psicólogas e psicólogos nas discussões dos temas que afetam diariamente a profissão, mostrando a grande abrangência da atuação destes profissionais na pauta diária da sociedade. O projeto reúne a cada quarta-feira especialistas que trazem contribuições de suas áreas e dialogam com a plateia as questões emergentes. São muitos os assuntos que os participantes da Psicologia em Foco encontrarão para conversar, apresentar experiências e aprofundar o conhecimento. Esse evento está sendo transmitido via Facebook, razão pela qual a gente deve manter essa estrutura aqui, que é para poder facilitar a transmissão. Do contrário, a gente estaria juntos aí numa roda, né? Então, de toda forma, em sinal aos nossos tempos, podemos sentir que essa sala está cheia de gente, porque o Facebook tem tido uma audiência muito grande, então a gente sabe que as nossas discussões estão acompanhadas por quem está aqui e por quem está online também. Eu gostaria de dizer para vocês, alguns de vocês são frequências assíduas aqui no Psicologia em Foco, alguns não, mas de toda forma, convidar vocês para conhecer o trabalho do CRP, para conhecer o trabalho das comissões. A agenda das comissões está sempre semanalmente publicada no site e no boletim Psico Online. E é muito importante mesmo que a gente tenha esse diálogo. As comissões são abertas, né? Apenas 2 delas não são, porque são de atividade específica do Conselho. Então, vocês estão sempre convidados a participar do trabalho das comissões. Este plenário, especificamente, está com várias comissões novas, vários temas emergindo aí, que a gente tem feito, então, as nossas discussões, às vezes semanais, às vezes quinzenais, às vezes mensais. Bom, nós estamos no mês de maio, que é um mês de muito significado para nós, né, para o nosso campo. É um mês em que se celebra, né, o 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, razão pela qual não teremos o Psicologia em Foco no dia 17. Então, a gente já chama vocês para somar com a gente no dia 18, na grande passeata que nós vamos fazer, no grande desfile. Tá? No mês de maio, então, nós estamos com temas todos ligados a essa questão da saúde mental. O próximo, então, depois do dia 17, o dia 24, nós vamos ter um debate também muito importante, que ele está denominado provisoriamente redes sociais, adolescência e risco. E o último do mês no dia 31 de maio, sobre a formação para o trabalho e a saúde mental. Eu não sei direito o nome, se vier alguma correção, o pessoal me fala. Bom, então o nosso tema de hoje, corpos e mentes, conexões necessárias. Que bom, obrigada. Dia 31, papel do psicólogo escolar diante do diagnóstico de dislexia, tá enganadíssimo. Diagnóstico de dislexia, TDAH, outros supostos transtornos. Esse é o dia 31.
No dia 24 é esse redes sociais, adolescência e risco. E a gente chama, então, para a passeata em comemoração 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Bom, vamos dar início, então, propriamente aos nossos temas de hoje, corpos e mentes, conexões necessárias. As nossas palestrantes, Melina Mesquita dos Santos Gonçalves, graduada em Comunicação Social e Psicologia. Trabalhou em assessoria de comunicação, desenvolveu projeto de psicodança em movimento em CAPS 1, no interior de Minas Gerais. E atualmente atende em casas de repouso para idosos e consultório. Patrícia Ayer, mestre em Psicologia Clínica, colaboradora do Instituto Gregório Barambit, é psicóloga da Rede de Atenção Básica em Saúde Mental da Prefeitura. Bom, gente, as regras são aquelas que a gente já combinou. Cada uma tem 20 minutos para fazer sua fala. Eu vou fazer a marcaçãozinha do tempo. Depois a gente abre o debate. E depois, se tiver uma segunda rodada, a gente faz as discussões que tiverem vindo pelo Facebook. Tá? Espero que a gente tenha um debate muito legal com isso que o clima aqui hoje está nos permitindo, né? Um clima mais intimista, uma coisa que nos permita mesmo a gente soltar o corpo, né? Então, Melina, para suas considerações. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do CRP, né? E dizer assim que eu sempre, desde quando eu estava estudando ainda no interior, que eu não sou de Belo Horizonte, sou de Lagoa da Prata, eu tinha vontade de trazer esse assunto aqui da dança-terapia ou psicodança, como o pessoal prefere chamar, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu sempre quis trazer para cá, porque no interior era uma novidade, ninguém entendia muito bem o que era aquilo, e na saúde mental ainda é mais difícil, né? Então, eu quis trazer também um pouquinho da experiência de uma apresentação que os usuários do serviço do CAPS de Lagoa da Prata realizaram comigo no dia 18 de maio de 2012. Foi uma apresentação que nós fizemos lá. Nós vamos colocar só um pedacinho para vocês verem. Nós fizemos 2 coreografias no dia, ensaiamos durante alguns meses e depois apresentamos para a comunidade, para familiares, e eles passaram, a partir daí, se sentindo bem importantes, né, com lugar na sociedade. Então, eu vou pedir para a Carol colocar o vídeo para nós e depois eu vou falar um pouquinho sobre vocês.
uma ideia, assim, né? Desculpa a voz, hoje também rouca, mas vamos lá. Esse trabalho que eu comecei a fazer com eles lá, em 2011, assim, que a gente começou mesmo, eu ainda era estagiária na época, né? Então, assim, eu tinha um carinho muito grande. A coordenadora de estágio de psicologia do CAPS, na época, ela pediu para que os 5 estagiários que estavam começando no serviço na época, cada um apresentasse um projeto. Um foi na área do canto, que era um rapaz que toca violão e cantava. Eu com a dança, uma moça que fazia arte-terapia, e tinha também mais uma que era a área de, se não me engano, massagem, alguma coisa assim. E aí, cada um tinha que apresentar um projeto. E começou, assim, a desenvolver uma curiosidade, né? Como é que vai ser esse negócio e tal. Era uma vez por semana, de repente já estava 2 dias da semana, começando com 5 pessoas na sala, depois tivemos que aumentar e fazer o trabalho refeitório, porque eram 20 querendo fazer a dança-terapia. Aí todo mundo, o que é isso e tal. Então eu falei, gente, vamos trabalhar o corpo, porque não adianta nada a gente ficar dentro da sala fazendo a terapia e o pessoal tem o que mostrar. Eles são muito carentes, eles não tinham lugar para fazer isso, para poder se mostrar mesmo, né? Falar, eu estou aqui, sou da sociedade, faço parte da sociedade também, porque a gente sabe que, infelizmente, eles ainda ficam muito à margem, né? Então, assim, era o serviço de psicologia lá de Lagoa da Prata, ele era referência na região do Alto São Francisco, centro-oeste de Minas. Então, assim, e pessoas lá de várias cidades, de Vinópolis, Nova Serrana, Japaraíba, que é próximo de lá também, Bom Despacho, Moema. Aí o pessoal chegava lá, o que está acontecendo? Aí o pessoal parava, ficava olhando, e aquilo ali foi gerando uma curiosidade, né, na cidade. E aí eu falei assim, então vamos fazer coreografia, vamos começar a ensaiar, vocês conseguem? Conseguimos, aí todo mundo quis, eles foram os primeiros, né, a falar, vamos sim, nós queremos mostrar o que nós vamos fazer. E assim, no dia foi muito interessante, né, o pessoal que fazia pintura estava lá, todo mundo mostrando, cada um mostrando o que sabia fazer. E eles, dançarinos, né, acabaram se tornando os dançarinos do CAPS. Até no final do vídeo eles falam, um deles fala assim, eu sou dançarino do CAPS. Então assim, eu não deixei o vídeo, é grande, são 6 minutos. E eu falei assim, eu tenho que levar para mostrar, né, um pouquinho deles também. E quando acabou lá a gravação, eles pediram, vai colocar no YouTube? Eu falei, gente, não, eu não vou colocar no YouTube porque eu não sei como é que vai ser isso, se o pessoal vai receber bem. E na época, como estagiária, eu falei, não tenho autoridade para isso. A psicóloga nossa lá falou que achava melhor não. Depois eles pediram colocar no Facebook, eu coloquei. E aí ficou, a família toda tinha pedido, autorizou e tal. Então, foi muito bacana, assim, eu fico muito feliz de ter participado disso e até quero continuar isso aqui. Eu ainda não estou fazendo, eu estou fazendo com idosos atualmente, mas quero voltar a fazer, sabe, se abranger mais. Até porque, assim, a gente não só dançava, né? Tinha toda uma preocupação. Tem que saber dançar e tal? Não tem que saber dançar. A gente chegava, 10 minutos de conversa, às vezes um pouquinho mais, depois 30, 40 minutos dançando mesmo, vamos suar, vamos esticar o corpo, faz a coreografia do jeito que você conseguir, do jeito que você sentir, né? E às vezes eles não conseguiam, ficavam um pouco travados, e depois o relaxamento. A gente fazia uma parte de relaxamento com eles, alguns dormiam, chegavam a dormir durante o relaxamento, porque, né, ficava bem aquele total descanso, relaxamento mesmo do corpo, então tinha que acordar, pessoal, depois, assim. Mas era nosso menino dos olhos lá, né? E tinha muita questão, assim, como a prevenção. Eu via muito isso lá, essa questão de dançar, não só para tratar o que já está instalado, né? A doença, o rótulo, que eu até nem gosto de ficar colocando esses rótulos, não, mas o pessoal falava, psicótico, neurológico grave e tal. Eu falei, gente, não vamos ficar com esse negócio de ficar rotulando, não, porque
eles são pessoas, né? São como nós mesmos, mas infelizmente estão passando por momentos assim, delicados, difíceis. Infelizmente tem que ficar tomando remédio, que era uma briga minha lá até com os psicólogos, porque algumas eram a favor e tinha psiquiatra lá no serviço direto, então ela enchia a pessoa de medicamento, aí você queria tentar tirar. A gente sabe que não tem como tirar totalmente, né? Infelizmente não tem, mas a redução, trabalhar mesmo com a redução, falar, olha, vamos tentar diminuir isso aí ao máximo, porque eles tinham aquela preocupação do corpo. A gente dançava em frente ao espelho, então, aí muitas vezes eles chegavam e falavam, nossa, eu tô gordo. Aí eu falava, tá inchado, mas é por causa do remédio. A gente, né, tinha essa questão de conversar com eles, trabalhar com eles também, essa questão assim de falar que era momentâneo aquilo ali. Mas tinha gente que estava tomando remédio há 20 anos. O serviço funcionava, já, naquela época estava há 20 anos funcionando, e alguns lá há 20 anos tomando medicação. E eles vinham muito assim diretamente com a gente, que era novidade, né, do serviço, reclamar da institucionalização, falar que o serviço, que eles queriam ficar livre do remédio porque o corpo tinha aquele incômodo, né? O corpo está ficando assim, eu não era assim, eu era bonito. Tinha o mais antigo do serviço, tinha 20 anos, ele tinha começado com o serviço, acho que era o primeiro paciente. Ele era muito bonito, era um cara muito forte, e ele trabalho braçal, e ele foi perdendo tudo aquilo que ele tinha, né? Ele teve um surto, né? Esquizofrenia e tal. Engordou muito, ficou muito diferente do que era, então tinha aquela preocupação, né? E então a gente tentava trabalhar isso com eles lá, mostrar que não era assim, que a gente podia ser mesmo, que a gente estivesse diferente do que a gente era, mas a gente podia ser alguém, a gente podia estar vivendo aquilo ali, estar mostrando para alguém que a gente tinha alguma coisa para mostrar, tinha, né? Cada um tinha o seu talento, digamos assim, né? Então, assim, a psicodança entrou nesse contexto lá e eles se sentiam muito felizes. Eles, depois que acabava lá a nossa hora, né? Era sempre na terça e na quinta. Eles chegavam para conversar comigo. Algumas mulheres iam me falar que conseguiam perder um pouco da timidez, estavam se sentindo mais bonitas, o marido já estava elogiando, aí começou a dançar com o marido, coisa que não fazia antes, né? Essas tinham uma neurose mais grave, teve uma que teve depressão pós-parto. Então era uma questão assim eu até brinquei, a escolha da música foi feita em conjunto, Extravasa, né? Extravasa, depois eles lançaram a outra, na época era Kuduro, que era daquela novela, tinha uma novela. E eles adoravam, né? Essas músicas diferentes, assim, de mexer bastante o corpo e tal, do movimento mesmo. E aí eles, vamos tocar o Extravasa, porque a gente está extravasando. Eu falei assim, é isso aí, vocês entenderam direitinho, o espírito da coisa é extravasar. Vocês vêm pra cá, pra esse momento aqui, é pra extravasar. Aqui vocês são dançarinos, então vocês vão extravasar mesmo. Então tinha, eu trabalhava muito essa consciência de corporal com eles, assim, a somatização, né, que muitas vezes alguns chegavam lá falando, as dores e tal, alguns que até nem eram mais leves, né, tomavam só uns remédios mais para depressão mais leve e tal, mas já estava entrando no quadro do CAPS, que se mais um pouquinho ia ficar crônico se não trabalhasse aquilo. Nós tivemos até uma perda de uma das meninas que dançava comigo. Ela tinha 19, na época que eu estava lá, ela tinha 19 anos. E após depois que eu saí de lá, ela ainda estava lá no serviço com 21, e aconteceu um caso de suicídio, mas por causa do corpo. Ela não conseguia se ver da forma como ela era. Ela era muito bonita, assim, um corpo escultural mesmo, de modelo, alta, e ela se via, na época que ela fazia a dança, ela falava, assim, ela relatava que tinha esse medo, que
achava que não estava adequada. Por quê? Padrões da sociedade. Aí eu falava, mas que padrão? O que você quer seguir? Onde está escrito que você tem que ser desse jeito? Né? E ela ficava assim, naquela briga com ela mesma. Como é que eu vou me comportar? Eu acho que eu tô feia, cabelo e rosto, eu não sou do jeito que fulana é. Aí eu falava, mas calma, né? Não é por aí. Você sabe o que você tem de diferente, o que é seu particular e tudo. Aí eles começam a perceber, né? É difícil, um dia você chega lá e você fala assim, nossa, eu não vou conseguir, né? É uma experiência bem, assim, difícil, né? Eu chegava e falava com eles, meu Deus, às vezes a gente constrói tanta coisa e mais pra frente a gente perde. Mas é gratificante com os ganhos. Eu tinha usuário que dançava com a gente lá com 78 anos. E hoje em dia, agora, quando eu estou aqui em Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar em casa de repouso para idosos, eu tenho cliente lá de 100 anos. Então, assim, uns conseguem dançar, outros não. A gente faz o que pode. Aí uma hora eu falo com eles, não, vamos dançar nas cadeiras, porque alguns têm problema, né? Não conseguem, usam cadeira de roda, outros têm problema para andar também, um pouco mais difícil, tal, pela idade mesmo. E aí eu falei, gente, vamos dançar sentado. Então a gente vai adaptando também. Foi uma adaptação, eu tentei, assim, fazer o que pude com a questão da institucionalização da rede pública, que é muito difícil, que você pedia, às vezes a gente pedia um colchonete, não tinha. Então a gente tinha que se virar com o que tinha lá. Então vamos relaxar, e num pano a gente pegar, então a gente tem que se adequar ao que é posto para nós, né? Mas, assim, foi muito gratificante. Se algum de vocês tiver a oportunidade de ter essa experiência de, não sei se são todos estudantes ainda, ou se alguém de conhecer ou de estagiar, talvez no CAPS, é muito gratificante. Eu falo que a pessoa que passa por um CAPS, ela tem experiência para contar o resto da vida. Porque foram 2 anos, assim, bem ricos, bem, assim, as nossas passeatas também no dia 18 de maio. Então foi muito rico, assim, para mostrar que eles têm capacidades, eles são, né, independente do rótulo que é colocado, né, pela sociedade, mas que eles conseguem se estabilizar, eles têm momentos assim, que está mais difícil e tal, mas com relação aos comportamentos, sentimentos, eles sentem como nós, eles têm as mesmas necessidades, e a família também tem que ficar atenta, né, com isso, porque muitas vezes a gente chama a família, não vai. Isso também acontece com os idosos. Eu acho que são dois casos assim, bem parecidos, a institucionalização, porque a família deixa lá e, como no CAPS, às vezes nem volta, para poder acompanhar e ver como é que está o idoso. Então, assim, mas essa experiência foi assim, enriquecedora, muito. E eu acho muito bom estar podendo falar para vocês aqui, ter esse espaço, né, para poder falar. E acho que assim, a gente tem que ver o CAPS assim, como um trato diferente da loucura. A gente tem que tentar dar uma visão e um trato diferente para essa loucura. Até porque a saúde mental, eu vou até deixar essa pergunta para vocês, assim, né? Quero deixar, já acho que já está terminando, né? O que é saúde mental? É porque, afinal de contas, nós que estamos aqui, nós todos normais, que não somos usuários CAPS, nós também temos que ter saúde mental, independente física, mas quando os dois estão juntos, né, a saúde mental com a física, é ótimo. E então nós também temos que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, porque se as duas não estiverem em equilíbrio, não estiver acontecendo a conexão, né, aí as coisas começam a ficar complicadas. Então, para nós e qualquer um de nós, a gente pode pensar nisso, né? O que é essa saúde mental que a gente vê todo dia, que a gente lida, que a gente experiencia, né? Acho que é isso, eu quero agradecer. Nós que agradecemos. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Eu acho que o valor, né, da experiência relatada, né, pelo que ela traz na sua
o vigor mesmo do vivido, né? Que é o que você está trazendo. Eu acho que quando a gente fala, né, corpo e mente, conexões necessárias, né, um pouco mais do que isso, né, conexões urgentes, né, conexões, e a gente, vou passar para a Patrícia, claro, em um minuto, mas é porque eu acho que assim, essa coisa dessa cisão corpo e mente, ela ultrapassa em muito, né, a questão de cada um de nós, né, e a questão da loucura. Temos hoje, cabe até uma pergunta, né, o que é o corpo, de quem é o corpo, né, o que é o corpo, de quem é ele. O que pode o corpo. O que pode o corpo, né, e como que os nossos corpos podem ser matéria da pura reprodução social, né. Eu acho que isso que você traz aponta também os desafios enormes, né, da luta por um tratamento longe da lógica manicomial. Na sua fala tem vários ecos, né, dessa lógica manicomial dentro do CAPS, o que é lamentável, mas que a gente sabe que faz muito parte do cotidiano vivido, né, pelos nossos trabalhadores e pela população usuária. Eu te agradeço muito, então, né, pela sua fala. Daqui a pouco a gente, após ouvir a Patrícia, a gente vai poder conversar sobre isso mais um pouco. Vamos lá, Patrícia? Oi, gente. Bom, eu tinha pensado que o nome do encontro era Corpos e Mentes, Conexões Possíveis. Adorei chegar aqui e saber que são conexões necessárias. Melhor ainda quando a Mariana fala urgentes. Então, nós vamos com essa urgência, com 20 minutos, passear pelo terreno do Spinoza. Falar um pouco do Spinoza, para a gente pensar a relação corpo-mente de uma outra maneira, com outra urgência, com outro olhar, né? Em Spinoza, que é um filósofo do século XVII, eu não estou falando do Spinoza diretamente, mas um pouco do Spinoza diretamente é a leitura deleuziana do Spinoza. Tá? Em Spinoza, eu vou pegar dois campos teóricos dentro de Spinoza. A teoria dos afetos, porque os afetos são elementos importantíssimos em Spinoza, e a teoria do conhecimento. Tá bom. Então vamos articular isso, né? Na teoria dos afetos, nós vamos precisar começar a falar da noção de corpo em Spinoza, da noção de encontro, né? E o que se gera nos encontros dos corpos. Então nós temos que falar teoria dos afetos. Vamos falar de corpos, né? Porque os corpos se afetam, já vou colocando essa expressão, até para deslocar a ideia de que afeto é sentimento do ego. Não é. É que os corpos se afetam. Né? Eu olho para ela aqui, eu modifico ela um pouco, ela me modifica. É num encontro. Né? Não é um ego falando, ai, como eu te adoro, Mariana. Não é um ego afetivo. Ótimo. Né? É a capacidade de modificar outros corpos e constantemente somos modificados por outros corpos. Nós vamos falar disso, vamos deixar aí no cantinho da cozinha, né, de molho. O outro aspecto a ser articulado, então essa teoria dos afetos, a gente volta à questão do corpo, articulada com a teoria do conhecimento. O que é conhecer? O que é pensar? Né? Porque a experiência de Melina, com certeza, se ela, né, mais tarde a gente pode voltar à sua experiência, assim, todo esse trabalho de dança gera conhecimento.
Conhecimento do seu próprio corpo, conhecimento do corpo do outro, conhecimento do espaço, que antes estava confinado, e se abre, se modifica, então traz conhecimento. O que é conhecimento? Não adianta sentar na frente do psiquiatra, e o psiquiatra falou, olha, a senhora precisa fazer pilates, né? Com a comunidade pobre isso é impossível, porque não tem pilates nas vilas, né? Tem ladeira, em Belo Horizonte tem ladeira. Vamos voltar lá à teoria dos afetos que ficou de molho. Corpos, matéria, né? Teoria do conhecimento, pensamento, mente. Em Spinoza, não há superioridade da mente sobre os corpos, sobre o corpo. Não dá em 20 minutos para fazer uma história dessa prevalência do pensamento sobre o corpo. Mas dá para falar rapidinho que uma das referências importantes na filosofia ocidental é Platão, né? Que diz assim, olha, todas as informações que vêm do nível sensível, que é o nível dos corpos, atrapalham o conhecimento, nos confundem, porque a gente precisa conhecer a essência da realidade. E quando a gente está em contato com outros corpos, né? O corpo da árvore, por exemplo, né? Meus olhos e a árvore, qual que é a essência da árvore para Platão? Não é o que os meus olhos me oferecem. O sensível está descartado, né? Eu me lembro uma vez no sítio, eu estava com a minha filha caçula, menor, e eu sentei com ela assim na varanda e falei, Marina, olha que bela árvore verde. Provocando ela um pouco, né? A essência da árvore é o verde, né? Eu falei, é mesmo, mamãe? Dá uma olhada. Estava amarelo. Porque o sol tinha virado um pouquinho. Amarelou um pedaço da árvore. Então, Platão falou, isso é enganoso, nós só podemos conhecer a partir da ideia, né? Então, a partir da ideia, a gente tem até toda uma clínica da falação, não tem? Uma clínica da prescrição, uma clínica do limite. Não tiro nenhum mérito da psicanálise, comecei toda a minha formação em psicanálise, mas a psicanálise, ela põe o corpo deitado, né? E a fala é prevalente. Né? Mas a gente não veio aqui para falar de psicanálise, e sim de Spinoza. Então, em Spinoza não existe prevalência. Corpo e mente atuam num processo que ele chama de paralelismo psicofísico. Ou seja, paixão no corpo, paixão é aquilo que eu padeço em Spinoza. É padecimento na mente. Ação no corpo é ação na mente. Há um paralelismo. A gente vai ver como é que funciona esse paralelismo daqui a pouquinho. O paralelismo é um ingrediente importante na nossa cozinha, vamos deixar ele aqui. Se precisar, a gente volta. Na teoria dos corpos, eu falei, olha, a gente tem que falar como que Spinoza pensa os corpos, pensa o corpo, né? Ah, e uma coisa, eu não estou falando aqui só corpos humanos, corpos, né? Essa estrutura aqui é toda corporal, é material, né? Spinoza, vamos dizer, é um materialista, né? Eu me afeto aqui, estou longe de vocês de maneira diferente que eu me afetaria se estivéssemos em roda. Né? E aqui é quadradinho, mas tem cores, né? que convidam o olhar, né? Então, corpos para Spinoza são sempre, vamos dizer, unidades, não, apaga, unidades. São entidades, indivíduos, mas no sentido do século XVII. Indivíduo é não no sentido moderno do individualismo, do indivíduo contemporâneo, do eu contemporâneo. Não, é o indivíduo do século XVII, aquilo que ganha uma forma individualizada. Uma árvore, um gato, né? Uma flor, uma mulher, um bebê. Né? Tem uma forma discernível. Então, os corpos são indivíduos
não são definidos mecanicamente, como constituídos de partes articuladas, mas são definidos como conjunto de forças em permanentes relações e em permanentes modificações com o mundo. Né? Um conjunto de miríades de forças. É como se você pensasse como biólogo ou microbiólogo, que o microbiólogo vê isso também. Cada uma das nossas células aqui é um conjunto de relações instáveis de forças. Né? Ou essa mesa aqui, pensada do ponto de vista da física, é um conjunto instável de forças. Instável, assim, é uma instabilidade estacionária, né? Mas é preciso manter um dinamismo. Tudo, o ar. Muito bem, se os corpos são um conjunto de forças, no encontro ao acaso, a gente vai começar do encontro ao acaso. No encontro ao acaso dos corpos no mundo, podem ocorrer dois movimentos para Spinoza, na leitura do Deleuze. Um movimento de decomposição das forças. Um exemplo que o Deleuze dá numa palestra, acho que em 1982, ele fala do estupro, por exemplo. Ele é uma relação hierárquica, porque o conjunto de forças de um homem ou de uma mulher estuprado ou estuprada, se desmonta. Né? Porque há um conjunto de forças que regula a autonomia da sexualidade. Né? Se alguém impõe isso, há um desequilíbrio das forças, uma decomposição de forças. Quer dizer, o estuprador, ele impõe seu conjunto de forças. Isso se chama um mau encontro. E não é mal no sentido moral, é mal no sentido existencial, como modo ético de existir, porque desconstrói. Não é porque Deus falou que isso é ruim, ou porque o Estado falou que isso é ruim. Não, é porque é um modo que destrói a passagem da vida por um corpo. Né? Um bom encontro, isso se chama mau encontro, que ele chama de paixão triste. Sempre que há uma decomposição, ocorre uma paixão triste. Então, ocorre no mau encontro uma afecção, uma modificação das relações de força do meu corpo, né? Uma deterioração, e ao mesmo tempo uma passagem de afeto. Ó, falei em afecção, o corpo muda, modifica, as relações de força se desconstroem, e ao mesmo tempo um afeto. Mas nós não estamos falando aqui da raiva, do ressentimento, do ódio. Né? Claro, uma mulher estuprada vai ficar com raiva, com ressentimento, com ódio, como um homem também, que é uma relação de dominação. Nós estamos falando de uma passagem outra spinoziana do afeto, que é a passagem de uma maior potência para uma menor potência. É isso que ele chama de afeto, uma passagem de potência. Porque para Spinoza, todos os seres vivos são graus de potência. Não existe em Spinoza, e aí lembrando o trabalho aqui da Melina, né, o deficiente. Todos têm um grau de potência. Então, onde que eu vou dançar? Na cadeira eu invento o encontro com a música. O encontro de corpos do meu corpo, cadeirante, com a música, que é um conjunto de relações, né, musicais. Muito. Deixa eu tomar uma água. Então, deu para acompanhar o mau encontro, a decomposição das forças. E uma passagem de maior potência de existir para menor potência. O que isso tem a ver com a teoria do conhecimento ou o que é pensar? Se você está imerso numa relação de dominação, numa relação de desencontro de forças e desintegração de forças, a mente vai ter que gastar uma enorme energia para organizar essa desconstrução de relações. Então, ó, fica com o pensamento está menor potência de pensar concentrado numa coisa. Dominar essa relação. Me
fala aí o tempo, porque falta o bom encontro. Tá, então, acho que o mau encontro Já deu. já tá bom. Já tá bom. O bom encontro, ao acaso, também é quando as relações se compõem, né? Quando a menina fala assim, eu achei muito doce o seu jeito de falar, né? Você fala assim, mas você é dançarino. Você compõe a tua fala, né, com aquela vivência corporal da dança. É terapêutico. Ali não tem a prioridade da sua fala sobre a dança, nem da dança sobre a fala, né? Vai junto. Então, o bom encontro é quando as relações de forças se compõem, né? E isso cada um de nós sabe como é que funciona. Pessoas que sabem muito bem, né, que ouvindo uma música clássica, algo se compõe, ele se torna mais potente, ganha mais realidade, mais capacidade de pensar. Porque em Spinoza, quando as forças se compõem, quando as forças se compõem, há geração de um plus de energia, que na verdade se chama desejo, mas a gente não vai entrar aqui na teoria do desejo. Mas esse plus de energia permite pensar o que se passou, né? Sim. Essas pessoas dançando, compondo seus corpos, com a música, com a plateia, com você, passam a pensar, o que está se passando aqui comigo? E pensam, não a partir da informação do psiquiatra ou do psicólogo, mas a partir do processo vivido. É um pensamento, em Spinoza, o conhecimento é produzido, e ele diz, nós não nascemos razoáveis, a gente se torna razoável, né, no sentido da razão. A gente acessa, né, a um modo de fabricar razão. Isso é um acaso. Então, imagina, ele também passa por uma outra etapa, que a partir do bom encontro, que foi ao acaso, houve um plus de energia que permite pensar o processo que se deu entre meu corpo e a dança, meu corpo e o forró, meu corpo e essa dosagem absurda de medicação. É o mau encontro, eu vou ficar preso, não consigo pensar, mas aí eu vou lá no CAPS dançar com a menina e tenho um bom encontro, me permite pensar, né? Eu fico aqui, não consigo pensar e estou conseguindo pensar, né? Esse plus que leva ao pensamento tem potencial para levar o sujeito a compreender. Eu posso ser protagonista de bons encontros, eu vou fabricá-los. Não vou deixar o acaso. Vou fabricar os bons encontros. Agora é o bom encontro ativo, não é mais passivo, né? Não é ao acaso, eu não padeço mais, né? Porque antes eu padecia de maus e bons encontros. Agora eu ativo bons encontros e pulo fora dos maus, né? Porque agora eu já começo a pensar processualmente a minha existência. E pensar o bom e o mal, não no sentido moral, mas no sentido ético, como um modo de existir que é bom, que compõe as forças. Acho que até vou ficar por aqui, porque a gente falou bastante do bom e do mau encontro. Mas vocês viram, num plano dos corpos, lembra do paralelismo? Estava de molho? Corpos e mentes. O que a gente está trabalhando? Né? Ele já tinha falado que todos os corpos são graus de potência. Tem uma tanajura. Né? O que uma barata faz quando a gente acende a luz, entra na cozinha e acende a luz? Ela sai correndo. Né? Uma turana fala. Uma turana fala que provavelmente a barata pensa baratisticamente, claro, né? Mas nesse encontro de luz, né? Barulho da porta e uma relação de decomposição para ela se manda, né? Não é? Tem um registro aí do encontro comum. Então, muito bem, nesse paralelismo que nós estamos falando, sendo que todo ser é grau de potência, que é possível pensar numa clínica da alegria, porque o bom encontro, esse que aumenta a potência, é chamado alegria.
Alegria em Spinoza não é um sentimento do ego. Não é eu estou alegre demais porque passei no mestrado. Não. É um aumento de potência. Você passou no mestrado, houve uma composição de forças. O seu pensamento com o texto, com o projeto, com a banca, foi tudo se compondo e você é ativamente compositiva. Essa alegria é o aumento da potência. Secundariamente você fala, estou super feliz. Né? Mas é a potência que te leva a falar isso. Então, é potência de existir e potência de pensar. Pensar uma clínica em qualquer lugar. No consultório, na instituição, no CAPES. Olha, ainda tem hospital psiquiátrico, então acho que quem trabalha no hospital psiquiátrico precisa ser muito bem cuidado, porque é muito penoso ficar trabalhando em Raul Soares. Então, que tipo de composição o técnico pode fazer? Encontrar as forças. Durante o debate, a gente pode pensar em conversar sobre exemplos. Né? Mas, por exemplo, eu trabalho num centro de saúde. Vou pegar um único exemplo para encerrar. Trabalho num centro de saúde. Tem 25 anos que ele está construído. Ele está detonadíssimo. Eu entrei lá, ganhei uma salinha padrão de pediatra. E, claro, comecei a brigar. Porque eu não vou atender numa mesa com um computador numa sala de pediatra. Não vou. Depois de 1 ano, de 2 anos, eu consegui uma garagem. Ahá! Uma garagem. Trabalho na garagem, aqui embaixo, ó. Aberta, não tem porta. Então eu posso atender as crianças, porque aí tem um pátio na frente, posso fazer grupo. Então, trabalhando com uma criança autista, muita dificuldade de contato, fazer o laço. Né? Dado na mãe. Consegue sair do colo da mãe, corre, 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 volta, se joga e deita no chão. O que eu fiz? Acabou o tempo. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Bom, prontos para as perguntas? Vamos lá? Vou começar de trás para frente. Começar pela Patrícia. Boa noite. Eu achei muito interessante, Patrícia, porque antes da gente começar a discussão, vocês começaram a falar, a gente estava falando sobre isso aqui. Como que hoje a gente vive numa sociedade tão conflitante e que exige da gente construir hábitos que somam para essa composição. Porque as coisas, elas somam para uma composição que deveria ser uma composição e que a forma de lidar com os conflitos, com as relações está tão fragmentada que às vezes a gente peca por não ter essa sensibilidade, sabe? De ver como que as coisas poderiam ser resolvidas de uma outra forma. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando no que a gente estava conversando antes e vendo como que às vezes, de forma simples, a gente consegue solucionar um problema que às vezes a gente demora anos tentando, às vezes, fixado em uma abordagem, em uma temática, resolver uma coisa que poderia ser de forma mais simples. Por exemplo, no que a Melina traz, é uma dança que, através da reflexão, aquelas pessoas, elas se tornam pessoas mais especiais, às vezes por ter tido durante a vida inteira a oportunidade de ter um momento que é único deles, onde que eles podem mostrar sua forma de ser, se encontrar, né, a pessoa se encontrar com ela mesma. Porque eu vejo assim que as pessoas, às vezes, elas são muito distantes do que elas são. A gente vive na sociedade do ser e do ter, que a gente quer ser o tempo todo outra coisa, a gente quer ter várias coisas, e às vezes a gente deixa aquilo que, a essência de cada um vai ficando para trás. Vai ficando para trás nessa busca de querer ser, de querer ter. E quando a gente vai trabalhar, eu fiz estágio num abrigo, e foi uma experiência muito gratificante nesse abrigo, só que a gente tinha muitas críticas. Inclusive foi com crianças, né? Um abrigo infantil. E lá a gente via que as crianças, elas ficavam muito
limitadas, elas não tinham liberdade. Elas não eram assistidas, às vezes, pela necessidade que elas tinham de se abrir, de se mostrar, de desenvolver. Era tudo muito limitado. Era uma instituição religiosa e as crianças, elas tinham regras, tinham limites. E eu, enquanto você estava falando, eu estava percebendo como que poderia ser trabalhado naquele abrigo de outra forma, se essas crianças tivessem mais espaço, se a gente escutasse mais as demandas que vinham surgindo delas. Talvez a gente poderia ter resolvido muitos problemas de outra forma. Aí no finalzinho você falou sobre que você trabalha com crianças. Adulto, adolescente, centro de saúde é Tudo, generalista, né? Psicólogo generalista. Uhum. Aí eu despertou a curiosidade, queria que você falasse como que é esse trabalho. Pode falar no geral, né? Tanto com criança, tanto com adulto. Como que você vem aplicando essa prática mesmo, essa forma de composição, a potência, né? Porque a gente tem que permitir que essa potência ela entre em encontro com outras, para que possa ter essa relação. Como que é essa prática, como que é executada? Legal. Vocês têm perguntas também? Ó, como é? Antes de eu responder, eu só vou fazer assim, uma pequena ressalva quando você faz uma reflexão e diz assim: é importante encontrar a essência do eu. Para a esquizoanálise, para a Deleuze, não tem essência de eu. Nós somos sempre mutantes, né? Estamos sempre devindo outros. A gente não nota porque a gente tem estabilidades, né? Algumas estabilidades. Mas é curioso, do momento que eu cheguei aqui até agora, até porque eu ganhei um buquê de rosas, né? Sim, vários encontros já aconteceram com as rosas, com quem trouxe as rosas, com você, com a Melina, com vocês. Eu vou me tornando outra, né? Não uma essência. Um eixo que coordena quem eu sou. Mas de vez em quando a gente até perde esse eixo, é bom. Então, eu trabalho na saúde mental pública, que tem um projeto, que é um projeto muito bacana, que é o projeto de tratamento a céu aberto, né? O projeto de Belo Horizonte é um bom projeto. Está muito sucateado, porque os centros de saúde estão muito abandonados, mas ele é um bom projeto, é antimanicomial. Tratamento na unidade, tratamento no CESAM, tratamento no centro de convivência. Então, a arte, ou a clínica da alegria, ou a clínica da composição, ela é invenção diária. Totalmente inventada. Posso estar aqui conversando com uma jovem que é usuária de crack. Bela jovem usuária de crack. Uma conversa. Eu estou compondo os elementos que ela pensa com os elementos que eu penso, né? Mas eu percebo, por exemplo, que ela fala muito bem. Embora ela não tenha muita escolaridade, ela se expressa linguisticamente muito bem. Em algum momento eu posso falar assim: olha, estou te dando uma agenda, comece a escrever quando você estiver em uso de crack. Escreve no folha. E se ela traz? Se ela traz, é uma composição. Eu nunca sei a composição antecipadamente. Eu sempre proponho. E esse é um caso verdadeiro. Ela trouxe. E não só trouxe, como ela falou assim: a hora do horror, a hora da delícia e a hora do medo. Era a hora do horror, a hora da delícia e a hora de voltar. Ela fez 3 relatos. E aí é uma conversa. Nós estamos compondo agora já. Eu, ela e um texto. Né? E estamos lendo juntos. E eu não interpreto, porque eu não sou psicanalista, né? É uma prescritiva da esquizoanálise, é experimente, não interprete. Interpretar enche o saco do outro, né? Bom, sei, os psicanalistas de plantão me perdoam. Mas de toda forma, né? Já tem eu, ela e o texto. E aí falando: poxa, mas olha aqui, você faz uma frase super poética, comadre. Ah, essa frase eu encaixei, porque foi bichinho que falou. Falei: quem é bichinho?
Ah, bichinho é meu amigo lá da Muvuca. Ah, me conta como é bichinho. Aí ela conta. Eu falo, escreve bichinho, a história de bichinho. E ela escreve. Então temos eu, ela, o relato das experiências e uma narrativa do bichinho. Nasce uma literatura. É um exemplo. É um processo. Eu não sei antecipadamente para onde vai, porque a esquizoanálise ela é um caminho sempre aberto ao novo. Criança autista. Isso é verdade. Juju, grudadíssimo na mãe, né? Eu consegui captá-lo, consegui cativá-lo, porque eu peguei uma caixa grande daquelas que vem papel higiênico para o centro de saúde, esvaziei e enchi de rolinho de papel higiênico. Porque o pouco que eu conheci ele na entrevista com a mãe, ele não parava quieto. Então eu pensei em alguma coisa que ele pudesse ficar um certo conforto de berço de Moisés, cheio de coisinhas. E ele está com 5 anos, mas eu já tinha observado que ele tem aquela atividade da criança pequena, né? Que o Freud descreve, que é o forçar. Ele joga, quer que alguém pega de volta. Então eu fiz isso. Ele conseguiu entrar na caixa com a ajuda da mãe, não deixa eu pegar nele. Brincou, jogou para fora e tal, ele tem um déficit de fala violento. Brincou e a mãe jogava para dentro, eu jogava para dentro e a gente foi introduzindo palavras. Quando ele sai da caixa, ele dá uma grande volta no pátio e deita no chão. Eu deito. Mas aí eu deito bem pertinho e fico olhando. E ele dá uma pichadinha de olho para mim. Não me vê, porque ele faz aquele olhar, é o olhar autista, ele me atravessa. Mas ele virou o rosto. Até então ele não tinha virado o rosto para mim. Eu nem existia. Outros casos, são muitos exemplos, mas muitos, tremendamente muitos. Então, acho que seria bom passar um pouco para a Melina, depois, mais exemplos, a gente encaixa em outra pergunta. Pode ser? Você falou da questão do tudo muito pronto, né? E no CAPS era, até como a Patrícia falou, é uma construção diária. Você chega lá, você vai com um projeto, né? Assim, todo dia você tinha que levar, hoje é dia de tal coisa, vamos fazer um roteiro. Aí você levava. Chega lá, um dia às vezes tem 20 usuários no serviço, às vezes tem 40, né? Tem aqueles que vão só para as consultas psiquiátricas, né? Igual eu falei que é a referência do Alto São Francisco, então vinha de várias cidades, então não era só os de Lagoa da Prata. Então eu chegava lá e podemos entrar, podemos participar da escrita, da arte-terapia, da música também, então assim, vamos agregar quem está chegando, né? Então, e hoje em dia eu continuo vivendo isso nas casas de repouso com os idosos, porque aí você chega lá, põe tudo pronto para eles, e aí você chega, um tá deitado, não quer, outro teve que ir ao médico, ou então acabou a água, aí demorou para todo mundo tomar banho, então assim, é constantemente uma construção. Não tem como você chegar e falar, vai ser assim, não tem como. Você que se adapta, né, ao lugar que você está, ao que a gente recebe mais do que... Eu falo que a gente ganha muito mais do que oferece, às vezes. É uma troca muito boa, mas é essa construção diária mesmo. Boa noite, sou Milton. Eu queria falar com vocês duas, mas particularmente com Patrícia, que ela insiste, né, ou seja, um dos termos, né, da fala dela em torno da noção de potência. E eu fiquei pensando, Patrícia trabalha na saúde pública, eu também trabalhei muitos anos na saúde pública, onde hoje menos, né, ou seja, nossa presença dos profissionais de saúde mental, fizemos eu acho que nós mexemos com a organização do serviço de saúde, particularmente da atenção básica, mas de qualquer forma o modelo médico ainda é uma coisa forte, prevalente.
eu fiquei pensando nessa articulação, né, de poder e potência e poder. Como é que você vê, como é que você poderia falar para nós, de quando o poder ele afeta, ele intercepta, ele muitas vezes até impede que as potências se realizem, né? Ou seja, aquilo que poderia ser algo do lado da criação, da produção, os sujeitos potentes, o doutor fulano, o doutor ciclano, termina muitas vezes interceptando, né? Eu não sei, acho que talvez você pudesse falar isso um pouco para nós. Tem alguma outra pergunta que pudesse emendar? Eu tenho. Porque às vezes os raciocínios se completam. Boa noite, meu nome é Felipe, eu formei agora na FCJ e eu fiquei 1 ano e meio no CAPS também, tive esse prazer, 6 meses no CRAS. E a minha pergunta principal seria como que a gente transcende esse modelo médico hoje, principalmente medicamentoso, no caso de alguns usuários que já estão com aquele certo embotamento afetivo, né, porque alguns tomam doses cavalares de Aldol, ou então às vezes um coquetel de remédio que às vezes impossibilita ou muito dificulta que eles façam algumas atividades. Por exemplo, a atividade que a gente fazia lá era tanto arte terapia e nas outras semanas, quando dava, sair com eles na cidade de São João del Rei para eles habitarem novamente a cidade, pontos, museus, igrejas das quais muitos não tinham acesso, porque ou eles moravam em cidades que são ao redor de São João del Rei, ou então mesmo porque o CAPS não fornecia isso. Então a gente chegou a fazer esse trabalho, mas muitas das vezes a gente sentiu um certo impedimento pelo fato deles estarem com altas doses de remédio. Então como que a gente transcende esse modelo? Às vezes, porque, né, querendo ou não, quando a gente é um estagiário, a gente é um estagiário. Então como que a gente vai bater de frente com um psiquiatra, às vezes, e falar assim, chegou os meninos aqui agora e estão querendo mudar, né? Colocar uma anarquia de não medicamento neles. A gente sabe que alguns precisam, mas como que a gente pula esse modelo médico que já está aí, querendo ou não, centenas de anos? Felipe, não é fácil, não. A gente era taxado de chato, né? O exemplo que eu dei do rapaz que era bonito, trabalhador, forte, ele era um, tomava Aldol, assim, né? Já estava, né, nessa questão de embotamento afetivo e tudo. Mas a gente batia muito na tecla, a gente ficava o tempo todo falando no ouvido, aí tocava muito de médico. Então, assim, às vezes saía um por causa da questão mesmo da prefeitura, né? Às vezes trocava administração, trocou administração na época, e trocou também a psiquiatra que tinha passado no concurso e foi assumir lá, e ela era de outra cidade. Nós tivemos até uma boa aceitação com ela. E nós tínhamos um momento que era na reunião da rede, e várias vezes nós chamávamos os psiquiatras para participar, e muitas vezes eles não iam. Então era aquele negócio, a gente falava para os psicólogos, olha, nós estamos chamando, eles não estão vindo, então nós vamos fazer do nosso jeito. E aí a gente ia fazendo, ia driblando, eles iam falando da gente, xingando, a gente não se importava muito não. E falava, se vocês quiserem, eles trocam de estagiário. Foi meio assim, bater de frente mesmo. Nós fomos, acho que nós fomos os que fizeram mais e os que brigaram mais no serviço. Porque depois que a gente saiu, nós saímos quase na mesma época, e os que entraram depois não continuaram o nosso serviço. Eu fiquei sabendo que não continuaram com o grupo de dança, não continuaram. E era nossa vontade, era de ter continuado. Mas é muito complicado. Existe essa barreira, sim. A gente tinha esse problema lá, mas era quase que impossível, né? Ainda mais como estagiários. A gente falava com os psicólogos, mas muitos também se sentiam assim, impedidos, né? O que nós vamos fazer diante disso? Então acabava que tinha que ter era um conjunto de coisas, né? Então tinha que andar junto, tinha que casar as ideias. Posso incluir sua pergunta também? Acho que quando o Milton coloca a questão do poder e potência, e acho que está bem relacionado também com a tua pergunta, né? Primeiro a gente tem que pensar que poder e potência habitam a todos.
né, nos habitam. Então eu não tenho poder está no psiquiatra e a potência está na psicóloga. É assim que funciona. O poder está no gerente, a potência está no médico. Poder, potência nos atravessa, nos habita. Né? A questão, então, tem vários planos. Eu acho que tem um plano que é o trabalho de implicação, que é até um conceito da análise institucional, né? Esse trabalho de você raspar suas camadas de poder como trabalhador da saúde mental. Né? É uma escolha ética e estética e política, raspar essas dimensões de poder. Isso te possibilita, né, entrar em composições de potência, que se você continua com o teu poder, você vai fazer relações de poder. Você começa a raspar ativamente, seja com o teu paciente, com o teu grupo de pacientes, com o teu colega do PSF, com a enfermeira, com o guarda municipal, com a gerente, com a psiquiatra, você começa a trabalhar no nível da potência. E aí trata-se de buscar as composições. Composições aqui não é compor cartinha de amor e nem desenho de flor. Não, é compor com forças. Então, eu, ultimamente, tenho que enfrentar uma psiquiatra, vamos dizer, mais conservadora. Certo? E tem aquela coisa, porque os pacientes, os psicóticos, principalmente, são maravilhosos, né? Eles falam assim, ai, você não fala para a doutora Ana, não. Mas eu tomo metade do remédio. Então, lá onde eu estou trabalhando, tem grupos de pacientes que tomam a mais, e é curioso, porque as neuroses são mais consumidoras de remédio do que os psicóticos. Os psicóticos, eles sabem, tratados a céu aberto, eles sabem escapulir da coleira química. Sabem escapar. Nem todos, né? Mas as mulheres, principalmente neuróticas, elas adoram ter amitriptilina e clonazepam para dormir a tarde inteira. Né? Os psicóticos misturam o dom com cachaça. Né? Então, assim, acho que a gente tem que também não ter uma visão muito moralizante. Né? Então, eles tomam a metade. Se tem as reuniões de matriciamento, eu posso compor determinadas forças, se não for as forças da psiquiatria, quem sabe as forças da generalista da equipe daquele paciente, né? Para negociar que essa medicação está indo a mais, está sendo tocada, ela não está usando, quando se fala de medicação. Mas a negociação é em todos os níveis. E vou contar uma experiência. Gente, eu estou contando a experiência porque é o que eu vivi. Não posso contar a experiência que eu não vivi, né? Eu trabalhava num centro de saúde em Venda Nova, que era assim, caindo em pedaços. Aí era no governo Pimentel e o centro de saúde novo estava sendo construído. E eu, mais uma vez, estava numa garagem. E eu tinha um grupo. Eu sempre instalo um grupo na lógica da psicose. 9 horas está a garrafa de café e os biscoitinhos. Chega e entra o povo do jeito que quer, sai e entra o tempo todo. Né? Cada grupo é um acontecimento, uma singularidade. E nesse período eu trabalhava na garagem, a gerente me chamou e falou assim, vai lá conhecer o centro de saúde novo, ver se você gosta da sala de multimídia. E aí seu grupo passa para lá. Claro, eu chamei o grupo todo, não é? Você não acha que a gente não vou? Entende? Como você escapa do poder? Né? É um grupo, não é a Patrícia. Eu não vou lá para contar, gente, a sala é uma. Ó, galera, vão lá, né? Todo mundo encantadíssimo, cheio de ideias do que ia fazer. Muito bem. Quando a gente muda, a minha garagem tinha cerâmica feita pelas pessoas, desenho de milhões de coisas. Vai tudo para uma salinha tamanho pediatria, que ficou fechada na hora que o Pimentel passou. Eu não estava lá porque era tarde. Se tivesse, eu ia brigar. Falar assim, olha, o senhor prefeito, o senhor precisa conhecer para onde que eu estou vindo. Vou brigar, ele vai fazer o quê comigo? Nada, né? Vai mandar embora? Não vai. Se mandar, se for. Qualquer prefeito, né? Pode ser PT de qualquer lugar. Então, o que aconteceu? Dia seguinte, reuni meu grupo
no jardim do Novo Centro de Saúde. Coloquei o problema. Era grupo de psicóticos. E o pessoal falou assim, ué, a gente fica aqui no jardim, agora a gente encontra no jardim. Então tinha uma senhora, dona Efigênia, que gostava muito de comer banha fria, que ela falou assim, que eu posso comer banha fria. Eu falei, é verdade. Né? Super simples você trazer sua banha para comer. E foi crescendo, a gente foi ocupando aquele jardim, começamos a fazer uma horta por um tempo. Ao mesmo tempo, o pediatra, que era meu vizinho, falou assim, estou nessa briga. Vamos abrir a sua sala, todos os dias a gente põe os trabalhos de cerâmica no corredor. Começamos a fazer uma intervenção local, eu e o pediatra. Aí enfermeiras começaram a aderir. Parentes de pacientes, quando vinham buscar o paciente, iam lá na sala, não nos encontravam, viam as cerâmicas todas no corredor. Se integraram às nossas conversas e a gente começou a contar, olha, a gente ficou sem sala, porque a sala de multimídia foi ocupada, sabe por quê? Armários cinzas daquele que se abre uma janelinha para pôr a maçã, foi ocupada assim. Por essa época eu tinha duas estagiárias, entraram duas estagiárias da São Gabriel e a gente fez reuniões com os parentes e os pacientes para falar daquela falta de sala. E alguns parentes sugeriram assim, começar a mandar e-mail e cartas para a gerência distrital, antes de chegar lá no prefeito, passar pelo distrito. E começaram a fazer isso. Então, uma vez por mês, eles vinham conversar. E a gente no quintal. As consultas individuais continuaram na microsala, mas esse grupo ficou lá. Até que um dia aconteceu uma coisa muito legal no grupo, que a mesma dona Efigênia falou assim, mas eu já esqueci onde ia ser a nossa sala. Eu falei, vamos lá visitar? Abrimos a porta, era cheia de armário. Ela falou assim, se a gente arrumar cadeira, a sala é nossa. Nós ocupamos a sala. Então, poder e potência. O que aconteceu? Uma conversa no distrito, uma supervisão com um cara maravilhoso chamado Chico Goiatá, que ficou se discutindo um monte de assunto, eu levei o tema também, eu comecei a fazer circular. Então, compor forças políticas, porque a composição spinoziana, ela é ética, é por uma vida boa, ela é estética, é por uma vida bela, porque tem coisa que a gente faz que a vida fica muito feia. Muito feia. Hoje a gente está vivendo um dia assim, né, com coisas muito feias, que depreciam a vida. Não depreciam a minha vida ou a vida do Mariano, depreciam a vida na sua imensa potencialidade de diversificação, de singularização. Então, é sempre uma prática compositiva, poder e potência, mas passa, sim, pelo trabalho do chamado técnico, pela subjetividade do técnico, de raspar suas dimensões de poder. Raspar não quer dizer liquidá-las, não, porque tem algum momento que você tem que negociar de poder para poder também. Você é psicólogo, você vai negociar com o distrito, né? Agora, um outro exemplo, ela que perguntou de composição, onde que entra o corpo aí, por exemplo, no atual grupo que eu tenho, as pessoas conversam, é um grupo de conversa, começa com uma conversa, tem desenhos, tem pintura, não tem um roteiro. Como cada grupo é inventado, mas você, onde que entra as questões corporais? Você fala, mas que novidade é essa? Todo mundo ao redor de uma mesa redonda conversando, não tem nada de diferente com o corpo. Tem sim, tem. Tem porque assim, as pessoas estão conversando. E algumas resolveram, enquanto conversavam, pintar, que é livre. Pode pegar tinta, argila, ficar tomando café. E tinha uma pessoa pintando, a dona Maria da Graça, que ela pintava e falava assim, virava para um outro paciente e falava assim, você pinta como eu pinto? E a outra virava assim, eu não pinto com o seu pinto, eu pinto como eu pinto.
Pronto, foi a dica pra gente, como eu tô na garagem, pra gente. Eu falei, gente, e todo mundo morrendo de rir, todo mundo começou, você pinta como eu pinto? Foi brincando, né? E o outro respondia. Aí eu convidei todo mundo para ir para o espaço aberto e fazer a dança do pinto, cada um inventou. É um deslizamento? É. É deslizamento significante? Não, é deslizamento compositivo. Só compor com essas forças do mais estrangeiro no grupo. Porque aquele dia essa provocação era a provocação mais estrangeira. Né? E a brincadeira entre as duas, ela contagiou. Então, também é uma coisa de atenção, de você também se afetar, aquele riso que passa pelo seu corpo, e inventar mais um pedaço do processo. Tá bom? Mais alguma pergunta aí? Tem uma pra você da internet. Eu só tô triste de ver essa sala vazia, porque assim, tem 2 anos que eu vim aqui e a gente só conversa sobre sintoma. E hoje nós finalmente chegamos nas causas. Sabe, eu acho que desde o primeiro dia da psicologia era isso que a gente ia estudar, a interconexão de corpo e mente. Tá faltando espírito, tá? Aí entra o lado religioso também. Mas aqui foi a primeira vez que nós realmente tocamos no assunto central. Estou muito triste de ver essa sala quase vazia. Não sei quem está na internet. Que essa sala devia estar lotada até o teto. Finalmente nós pegamos o cerne da questão. Sabe, eu acho que nós temos que voltar várias vezes nisso aqui. Conversar sobre biodança, sobre análise transacional, Stout, Reich, budismo, sabe? Esse assunto é o que devia nortear todo o nosso curso e toda a nossa existência. Só isso. Chegou uma pergunta, né, pelo Facebook, da Cristiane Santana. Ela pergunta para você, Miriam, qual o nome do projeto? E se você encontrou resistência de colegas ao fazer esta prática. Quero agradecer a pergunta da Cristiane e dizer o nome do projeto era Psicodança em Movimento, aplicado ao CAPS. Né? Então foi a partir daí que começou toda essa loucura. E loucura boa, né? Muito boa. E sim, encontrei muita resistência. Na verdade, assim, a gente encontrou mais resistência da parte técnica, assim, dos secretários, pessoal que coordenava, né, coordenação, começou a torcer um pouco a cara e falar, será que isso vai dar certo? Esse pessoal dançando aqui vai mexer com o corpo, aí podem surgir algumas questões assim, de sexualidade, aflorar, e o pessoal aí está sob o efeito do remédio, sim, mas pode, né, acontecer porque eles se tocavam, né, em alguns dias, né, em alguns momentos, eles se tocavam e se abraçavam, tinha o momento do abraço, inclusive eu continuo usando a terapia do abraço hoje com os idosos. Então, assim, tinha resistência, houve sim, mas como eu tinha o respaldo total da nossa coordenadora da psicologia, que bancou todos os projetos, ela, inclusive, que insistiu e pediu, e eu, na hora que ela falou, opa, eu quero esse pra mim, porque eu quero me coordenar, eu sempre tive vontade de mexer com alguma coisa que saísse mesmo das 4 paredes da clínica, né, porque a gente já, lá, nós chegamos a atender, a gente não tinha sala, né, nossa, bom, né? a gente não tinha sala, então muitas vezes a gente atendia embaixo da árvore, no banco lá, porque o espaço era grande. Teve uma época que a gente mudou, uma vez a gente estava num lugar, de repente fomos para um lugar totalmente pequeno, e aí não tinha sala mesmo, aí você queria, não tinha como, então vamos atender embaixo da árvore. E lá em Lagoa da Prata, para quem não sabe, lá tem uma praia, tem um espaço lá, né, uma prainha, e nós, esse lugar onde foi feito as apresentações, né, de dança, de arte-terapia, de música, é um teatro que tem lá nessa praia, e que é um espaço muito bacana, convido inclusive para quem quiser conhecer. E lá, várias vezes a gente foi, a sexta-feira era o dia da gente ir para a praia, então muitas vezes a gente fazia uma espécie de relaxamento lá também, a expressão corporal,
fora, né, do ambiente do CAPS, porque saturava muito e com essa questão dos olhos, que não eram muito assim, favoráveis ao que a gente estava fazendo, então a gente às vezes se sentia incomodado. Então a gente tinha que sair mesmo, né, de todo aquele espaço e falar, não, nós vamos deixar vocês aí com os papéis, com os computadores e vamos fazer a parte prática mesmo, porque não está adiantando ficar só aqui, a gente quer mais do que isso, né? Então, assim, conseguimos driblar da maneira que a gente conseguiu, né, as resistências. Mais alguma pergunta aí? Menina, a gente, se você falou também, quando você estava contando a sua trajetória, que tinha alguns pacientes que tinham mais dificuldade de fazer o movimento. Você tinha a participação da parte do pessoal da educação física, fisioterapia, eles te apoiavam, participavam do projeto também ou não? Boa pergunta, obrigada. A gente tinha lá só enfermeiros, fisioterapeuta ia, tinha um educador físico, fisioterapeuta que ia uma vez por semana. A gente chegava a passar para eles, né, essas dificuldades, mas assim, pouquíssimas vezes eles nunca acompanharam o trabalho, assim, eles só iam lá realmente um dia da semana, então não tinha como tá acompanhando sempre, né? Mas às vezes a gente passava para eles, às vezes conversavam com o outro paciente, né, para ver se teria dificuldade. Eu mais é que acabava fazendo essa intermediação. Eu chegava e falava, tinha algumas lá que tinham problemas mesmo, motores, né, nos braços, alguns nas pernas, e aí eu chegava e falava, você consegue fazer o movimento? Como você consegue? Você vai fazer da forma que você consegue. Eu sempre deixei isso muito claro, né, para eles. Até porque se acontecesse algum problema lá, assim, dessa forma, não estava tendo acompanhamento na hora, né, no momento. Teria só o enfermeiro lá, mas nunca tivemos nenhum problema assim. E porque eu sempre deixava bem claro e ia bem com calma, porque era muita responsabilidade, né? Eu tinha um pouco de cuidado com isso, um pouco não, muito cuidado com essa questão, assim, para não ter mesmo machucar e tal. Bom, gente, nós estamos chegando no final desse nosso encontro e eu queria, além de agradecer a presença de vocês, dizer como é que a gente atravessou hoje uma coisa assim, desse corpo doente, medicado, medicalizado, e chegando na coisa do movimento, dos afetos, dos encontros, da potência. Então, hoje, nessas horas em que a gente esteve aqui, a gente transitou nesses dois mundos, né? E ouvindo o que ele estava dizendo lá, né, de que a primeira vez que aborda o cerne da questão, eu fiquei querendo que a gente pensasse assim, esse nosso encontro de hoje, eles são as conexões e encontros, são assim, mais do que necessários, mais do que urgentes, né? Eu acho que é um encontro inicial. E ele é um ponto que deve ser uma conexão e um encontro que deve ser também ilimitado, né? Que a gente volte a essas questões de outro modo, com outra forma, mas sempre a gente tendo essa perspectiva de que é possível ter uma potência, né? E eu não posso também, vou deixar vocês despedirem, mas é porque eu tenho alguns recadinhos. Um é vocês preencherem a avaliação que está aí na pastinha, que a gente precisa disso muito. Outro é como que a gente agradecer demais a mesa, que não se abateu pelo pequeno número de pessoas aqui, mas muito presentes, né? Muito, muito vivos.
e com o pessoal que está virtualmente, né? E não posso deixar de dizer isso, nós estamos comemorando os 30 anos da luta antimanicomial. Então, há muito tempo que a gente está nessa estrada, nessa pegada, né? Não estamos sozinhos, nenhum de nós, né? E eu acho que é importante quando a gente tem encontros como esse, que a gente se lembre disso, né? Dá para a gente buscar, dá para a gente promover alguma coisa, estamos juntos, né, nessa coisa da luta, chama ainda luta, não tem outro nome, é luta, né? Porque é o tempo todo lutando contra essas coisas que vocês hoje colocaram aqui. Então, o saber de si, né? E esse saber interessado, eu queria dizer como que a Patrícia me fez pensar, e a Melina, numa palavra que eu não sei se existe nesses dicionários, que é generosidade. Então, eu queria agradecer muito a vocês, todos nós, né, por esse momento hoje em que a gente teve essa aula, essa transmissão, esse contágio de generosidade. Contação. Quase contou, né, menina? Porque cantou. Aham. A gente contou e A gente encantou. podia ter dançado. Vocês Você querem pode dançar? Querem falar? Eu quero agradecer, né, muito ao convite, né, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, a presença virtual, né, também, o pessoal mandando as perguntas. E acho, assim, que a gente precisa de mais espaços, assim, para esses debates, para a gente estar falando sobre o que... Fala no microfone. Lá no, Eu já até... aqui a gente já está desinformalizei. mas da gente estar assim, presente nessa luta mesmo, nossa, que é uma diária, né? A gente tem que estar sempre atento às necessidades, né? E essa troca, eu ouvindo a Mariana falando, foi uma troca, apesar da plateia não ser tão expressiva, né? Mas foi uma troca mesmo, uma troca de conhecimento, de generosidade, de energia boa de vocês. Muito obrigada, boa noite. Olha, eu gostei muito. Sabe quando você gosta de ir num lugar? Me senti tão à vontade, somos um pequeno grupo fisicamente presente e sei lá quantas pessoas assistindo, né? Mas acho que me senti acolhida por vocês. Né? E agradeço muito o convite do Milton, da Mariana, da equipe toda do CL. Né? Nossa, que agradecer, né, gente? Então é isso. Vou dançar agora. Vamos fazer uma reunião Quebrar esses carinhos. Muito bom, gente. Acho que a gente passa pela frente. Parabéns, essa é uma das melhores palestras que eu tiveram aqui. Obrigado. Você mexe com psicodança mesmo? Você lembra do Roberto Crema, psicodança transacional? Sim. Cara, se eu tivesse sorte de conversar com ele, eu fui em Brasília. Eu tô com